Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Nós tivemos oportunidade de ouvir aquilo que o Governo tinha para nos dizer e oportunidade também para dizermos ao Governo o que entendemos que deve ser dito. E aquilo que entendemos que o PSD deve dizer ao Governo e ao país é que, efetivamente, estamos a viver uma situação de gravidade, eventualmente mais grave do que aquilo que até à data se pensava, pelo que se justificam medidas de caráter excepcional que se considerem fundamentais para conter a expansão do vírus. Foi isso que dissemos ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo. Todas aquelas medidas que o Governo entenda, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico, como necessárias, mesmo que elas não sejam naturalmente medidas simpáticas, é nosso dever, em termos de interesse nacional, apoiar essas medidas. E até diria mais, se algumas não forem tomadas, é nosso dever até incentivar o Governo a tomar as medidas. O povo costuma dizer que mais vale prevenir do que remediar, e eu acho que essa sabedoria popular aqui se aplica, ou seja, mais vale ir eventualmente um pouco mais além do que aquilo que aparentemente pode ser necessário, do que relaxar, não tomar medidas e termos depois uma situação idêntica, por exemplo, àquilo que está a acontecer, aconteceu e está a acontecer em Itália. Em Portugal, naturalmente, não pode acontecer aquilo que aconteceu em Itália, ou que está a acontecer em Itália, até porque já podemos aprender com os erros que os italianos cometeram. E, portanto, foi isto que nós transmitimos. Eu queria aproveitar aqui também para dizer um aspecto que eu acho fundamental, que é um agradecimento público a todos os profissionais de saúde, porque temos todos a consciência daquilo que eles próprios estão a dar neste momento ao país, bem para lá daquilo que normalmente lhes é exigido. E, portanto, acho que merecem, todos os profissionais de saúde, merecem este reconhecimento público que eu queria aqui expressar. E temos de ter também muito cuidado em protegê-los, porque a pior coisa que podia acontecer ao país era depois também o surto passar, em grande medida, para esses profissionais. Aí é que as coisas ainda seriam mais complicadas do que aquilo que possam vir a ser. Quando fala em medidas menos simpáticas, refere-se aqui concretamente? Pode-nos dar algum exemplo? Qualquer medida que seja restritiva é uma medida que não é muito simpática, como é evidente. O encerramento de escolas que nós assistimos não é uma medida simpática. Fazer outro tipo de condicionamentos que se entendam necessários não são medidas simpáticas. Apoiar as empresas na sua tesouraria já será uma medida simpática face àquilo que temos pela frente. Portanto, o Governo não precisa de apoio, não é? Agora, pode precisar de apoio em medidas restritivas. E esse apoio terá, porque eu penso que nós devemos ser prudentes. E o prudente aqui é o contrário. É tomar medidas, não é não tomar, é prudentes relativamente àquilo que pode acontecer. Que medidas foram apresentadas pelo Primeiro-Ministro para fazer face a este surto do novo coronavírus? Pronto, o Governo apresentou-nos algumas medidas. Eu não tenho, sinceramente, informação sobre que medidas é que o Governo já possa ter dito em público e aquelas que não disse em público nos disse a nós, e, portanto, eu não vou dizer porque não me compete a mim dizer as medidas que o Governo vai tomar, não é? Mas devo dizer que tem a nossa concordância. Mas, na opinião do PSD, uma das medidas que poderia ser tomada seria, por exemplo, o encerramento das escolas? Na opinião do PSD, vou mais para lá disso. Não adianta muito encerrar as escolas e depois não cuidar que os estudantes não se venham a encontrar num outro sítio qualquer. Porque não vale de nada. As pessoas, entram de quarentena e interpretam a quarentena como estar de férias e encontram-se todas noutro sítio. Estar de quarentena não é estar de férias. Estar de quarentena é estar resguardado e não ter nenhum contacto social. Portanto, é preciso, de cada vez que se toma uma medida, tomar logo medidas colaterais que evitem que se anule a medida tomada. Na prática, se anula a medida tomada, porque se realmente aproveita-se e vai-se agora nas férias da Páscoa para uma viagem de finalistas, então para que é que se cortou as aulas e agora vão para uma viagem de finalistas? Não faz sentido. Portanto, é preciso olhar para a plenitude da questão e atuar. E é isso que eu estou a dizer. Tem naturalmente o Governo o nosso apoio para fazer isso. E se não o fizer,
quase ao contrário, o incentivo para que o faça. Isso significa que nas localidades em que se impõe a restrição em entidades, em empresas ou em escolas, deve haver uma restrição de movimentação das pessoas? Deve haver uma restrição porque, repare, todo aquele prejuízo que agora se possa ter, o país como um todo possa ter, não é? É sempre muito menor que o prejuízo que terá no caso de não fazer nada. Podem-me dizer, bom, fazemos pouco ou nada e se calhar conseguimos passar, desculpem-me o termo, entre os pingos da chuva. Pois, eu não arriscava. Como é evidente, eu não arriscava. Portanto, eu prefiro ter um prejuízo controlado e evitar prejuízo muito maior do que procurar jogar no totoloto, porque a probabilidade de sair não é muito elevada. Só uma quarentena de algumas zonas do país, tentámos perceber um bocadinho melhor qual é a posição do PSD. Não. O PSD está na oposição, ou seja, não é governo. O que é que isto quer dizer? Não tem as direções gerais, não tem os institutos públicos, não tem a informação que quem está no governo tem. Portanto, nós temos ideias. Uma coisa é ter ideias, outra coisa é ter a informação e a estrutura administrativa, pública administrativa para tomar as decisões. Portanto, aquilo que nos compete fazer, podemos dar ideias e demos algumas ideias também ao Governo e o próprio Primeiro-Ministro disse, se tivermos mais que durante todo o dia para também canalizar as ideias que possamos ter. Agora, compete naturalmente ao Governo tomar as decisões que deve tomar e da nossa parte apoiar aquilo que se verifique como necessário para o país. Mas quando diz que Diga. depende o encerramento das escolas acompanhado de outras formas de garantir que os estudantes não se encontram noutros espaços, que medidas é que são essas que podem ser concretizadas para concretizar? Não lhe vou dizer exatamente como é, também vai ouvir provavelmente o Governo no fim do dia a dizer alguma coisa sobre isso. Agora, o desenho do problema é este. Se os alunos não têm aulas, por exemplo, no caso dos alunos, não têm aulas, para não haver esse convívio social, eu tenho de arranjar forma de eles não fazerem esse convívio social noutros lados. Isso para mim é evidente. Aguarde, logo se verá. Dr. Rui Rio, foi equacionado um orçamento retificativo nesta reunião para fazer face Sim. ao impacto económico? Não, isso não foi sequer referido. Não foi. Deixe-me fazer-me uma pergunta um pouco diferente. Como líder do principal partido da oposição, em termos pessoais, que medidas de precaução é que tem tomado? Uma das... Pronto, essa ideia posso lhe dizer que dei, que é o Governo preparar rapidamente uma pequena campanha de informação para dar de forma maciça na comunicação social, para explicar às pessoas que comportamento devem ter para se preservarem. Eu acho que isso ajuda a poupar muitas medidas, porque se as pessoas souberem qual é o comportamento de risco, se tiverem percebido qual é o comportamento de risco, automaticamente não o querem ter, ou a maior parte das pessoas não o querem ter. Agora, aquilo que eu faço, não é? E que acho que toda a gente deve fazer, é procurar não falar com as pessoas muito proximamente, guardar uma certa distância, procurar tocar o mínimo em sítios onde toda a gente toca, desinfetar regularmente as mãos e evitar estar em espaços onde está muita gente e onde há uma grande proximidade entre todos nós. Agora, infelizmente, eu posso fazer isso, enfim, penso eu, com algum grau de eficácia, porque a vida me permite. Há muitas pessoas que não é fácil conseguirem isso, não é? Como é evidente, pelas funções que têm, profissionais, etc. Mas, portanto, ficou satisfeito com as medidas que o Governo está a adotar? Não acha que esteja a fazer pouco o Governo neste caso? Vamos aguardar agora aquilo que o Governo irá divulgar no fim do dia, não é? Porque estas reuniões que o Governo está a ter também servirão para algumas ideias, como ainda agora referi, que venham complementar aquelas que o Governo já tem em mente. Obviamente que a nós, como eu disse, não nos compete, em nome do interesse nacional, não nos compete agora estar aqui a procurar diferenças relativamente ao Governo e a procurar críticas relativamente ao Governo. Haverá um balanço, daqui por uns meses, e se pode-se fazer um balanço. Agora, neste momento, não. Mesmo que haja alguma crítica que possa ser feita, ela pode ser feita pelo telefone, o alerta pode ser feita pelo telefone ou pessoalmente ao Governo, não é momento para andar publicamente a aproveitar isso. Obrigado.